Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Você veja que Deus lindo que nós temos, né? Que tira uma pessoa do lixo para ser um empresário, né? E um empresário de sucesso. Veja que história linda, né? Se encontraram, né, no meio da caminhada difícil da vida e ali Deus fez isso. Dá pause ali, por favor. Isso, obrigado. Ali Deus fez uma grande obra. As obras de Deus, elas, quando cremos e acreditamos no poder do Senhor, Ele pode fazer as coisas mais impossíveis. Talvez aos homens, aos olhares humanos, a coisa mais impossível, ela torna-se possível quando colocamos o Senhor à frente. Você veja que linda a história do Fernando, né? Que todo esse crescimento acompanhado, né, com a palavra, na presença de Deus, honrando ao Senhor, e Deus proporcionou, olha que linda família agora formada. E assim queremos também que a nossa família seja abençoada, amém, gente? Que mais histórias lindas sejam também contadas por aqueles que nós amamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agora então à boa palavra de Deus. Vamos abrir com o pastor o livro de Salmo, capítulo 75. Vamos até o Salmo, capítulo 75. Eu quero ter esses próximos minutos a oportunidade de lhe dar uma direção para que você possa analisar como que você tem andado diante de Deus, de forma que você consiga compreender se eu estou no lugar certo, se eu estou atrasado, se eu estou na hora certa, ou se eu estou até adiantado ao que diz respeito às coisas de Deus. O salmista aqui é o Asaf, e ele fala a respeito de um período difícil que ele está passando. E ele, então, ele observa, ele para, ele analisa a situação e fala essa palavra. O versículo 2 diz assim: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Eu queria que você lesse comigo novamente. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Você já deve ter ouvido ou visto muitos casos de pessoas que até foram injustiçadas pela justiça humana, que passaram talvez prisões, que passaram por lutas, e de forma injusta. E cabe à justiça olhar os fatos, olhar para as provas, e ali então aplicar o senso de justiça. Mas muitas vezes a justiça humana ela pode falhar. Por isso nós temos que compreender. O Asaf, ele olha para a vida dele e fala: olha, eu preciso estar no lugar certo, para que eu não comece a julgar as coisas, as situações de uma forma errada, de uma forma errônea. Dependendo da situação e dependendo da posição que você se encontra, ou dependendo da conversa que você ouviu, você pode ter um julgamento diferente se você estivesse na posição certa, no lugar certo e tivesse também sabido da maneira correta. Por isso hoje eu quero abrir com vocês, baseado neste primeiro versículo. Você que está em casa também, você pode fazer todo o estudo desse capítulo, você que está aqui também. Nós não vamos abrir todo o capítulo, mas você vai ver o Asaf falando acerca disso, que às vezes nós estamos vivendo tempos difíceis e vamos recorrer a Deus, porque estou passando por isso. O livro de Isaías, capítulo 59, diz que os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros nos afastam de Deus. Então, para que eu possa ocupar o lugar certo, para que eu possa julgar, para que eu possa ter um senso de justiça, segundo o senso do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, eu preciso estar no lugar certo. Se eu estiver no lugar errado, da maneira que eu achar melhor, dependendo de como eu estiver, talvez eu não acerte o julgamento, não determine no meu coração aquilo que deveria ser o certo. Se você, por exemplo, parar e analisar a sua vida, você já tomou decisão com raiva? Alguém já tomou decisão com raiva? Irado? Quando você toma, normalmente, quando se toma decisões, ou você vai tomar com ímpeto uma situação quando você está irado, depois você se arrepende. Já se arrependeu também de coisas que você fez na ira? Muitas vezes você, sem pensar, acaba fazendo coisa que não agrada a você e muito menos a Deus.
Então nós temos que ter um cuidado. O que o Asaf diz é: aprenda a estar no seu lugar. Aprenda a estar no lugar onde Deus quer você, para que você não esteja analisando e olhando com julgamento. E às vezes nós temos que ter um cuidado porque nós somos um tanto quanto críticos. Quem acha que isso é verdade também? Nós seres humanos somos um tanto quanto críticos. Nós sempre temos aquele olhar: não, mas podia ser assim, mas podia ser assado, podia ser daquele jeito. Pensando em tudo isso, vamos conosco lá em Mateus. Deixa aqui a sua Bíblia marcadinha e vamos lá em Mateus, o capítulo é o 7, e nós vamos começar a partir do versículo 1. Jesus, ele falou aqui, eu posso dizer para você que seja, no meu entendimento, uma das mensagens mais importantes ao que diz respeito ao julgamento. Nós muitas vezes olhamos para as pessoas, olhamos para a vida que ela tem, ou até mesmo em situações que nós convivemos com algumas pessoas e pré-julgamos de forma errada. Ou até analisamos mais ou menos assim, eu não sei se você já teve esse probleminha, de você olhar para alguém e falar assim: não gostei dessa pessoa. Quem já teve esse tipo de situação? Já passou por isso? De você olhar para a pessoa, você não conhece ela, ninguém nunca falou dela para você, mas você olha para ela e fala assim: eu não gostei dessa pessoa, eu não fui com a face dessa pessoa. O Senhor nos ensina primeiro a ter uma atenção. E é isso que nós vamos ler agora. Olha o que diz o versículo 1. Não julgueis, para que também não sejam julgados. Porque com a mesma maneira, o mesmo juízo com que eu julgarei, né, serei também julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí Jesus fala bem firme: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Deixa eu explicar para vocês aqui, vamos lá. Jesus então, acho que talvez nem é explicar, é mais a gente comentar o assunto. Dentro de uma família, de um ambiente familiar, nós temos que ter um cuidado, porque normalmente quando acontece alguma coisa dentro do ambiente familiar, um tenta colocar o erro ou a culpa do que está acontecendo no outro. Um tenta colocar o fardo sobre o outro. Hoje aqui eu represento aqui pela palavra, represento aqui nesse culto da família, eu represento também uma família, a minha família. Se eu não tenho orado a Deus, se eu tenho me sentido vazio, se a palavra não tem movido no meu coração, se eu deixar essa situação de fragilidade minha tomar conta do meu coração, daqui a pouco eu vou estar falando: olha, a culpa das coisas não fluírem na nossa vida é da minha esposa que não ora, é os meus filhos que não buscam a Deus. E assim a gente começa a analisar os nossos problemas como se não fossem nossos. Mas nós começamos a errar por olhar e achar que o erro é alheio, que o erro é do outro, que a culpa é do outro, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. E isso, irmãos, nos gabinetes de atendimento, por onde Deus tem nos levado pastoreando, infelizmente é a maioria dos casos. Pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero orar, mas o meu marido não quer. Eu quero fazer do jeito certo, eu quero buscar da maneira correta, mas a minha esposa não quer. Eu não vou abrir o texto que diz, mas você já deve ter lido que Jesus ele falou assim: casa dividida não prosperará. Onde uma casa, um vai para um lado e o outro vai para o outro, a coisa não acontece. Porque normalmente é assim: quando o marido, pastor, eu falo com o meu marido, ele não quer vir para a igreja, não adianta, ele não me proíbe de ir para a igreja, ele não me impede, mas ele mesmo não quer saber de buscar a Deus. E aí um coração de alguém que se sente sozinho buscando a Deus, a pessoa vai ficando aflita.
ela vai ficando triste, ela vai ficando cabisbaixa, ela vai desanimando, ela pensa que o trabalho que ela está empregando diante de Deus não está sendo funcional, não está tendo valia o trabalho diante de Deus, porque parece que Deus não está me respondendo. O Asaf disse, o dia que você compreender e estiver no lugar certo, você vai começar a julgar de maneira certa. Você vai ver, mas puxa vida, pastor, mas ele não busca Deus, então eu também não vou buscar. Ela não busca Deus, então eu também não vou buscar. Só que o que o Senhor disse? Pare de olhar para o erro alheio. Pare de olhar para a falha dos outros. Eu digo para você, é bem normal isso acontecer, infelizmente. É bem normal sobre o que eu vou falar. Tem pessoas que às vezes ela fala assim, porque na igreja A é assim, porque na igreja B é assado, porque lá faz assim, porque lá faz assado, daquele jeito. Irmãos, nós temos que aprender, irmãos, nós vamos falar a verdade. Nós reconhecemos pela palavra que o homem que diz que não tem pecado já pecou por falar que não tem pecado. Todos falhamos, amém, irmãos? Se todos falhamos, à medida que você vai amadurecendo com Cristo, que você vai conhecendo, chegando a uma idade madura com Jesus, porque tem pessoas que passam 30, 40 anos dentro do meio cristão, cresce dentro de uma igreja e não amadurece. Ela continua sendo infantil. E você sabe que há uma grande dificuldade num casamento, quando ou o marido ou a esposa ainda continuam sendo infantis, que por quaisquer coisas geram brigas, vai embora, não quero mais você. Aí você vem para a palavra, eu quero minha família na presença de Deus. Jesus disse, pare de julgar os outros, porque do mesmo jeito que você está apontando, eu sempre uso dessa maneira de explicar. Quando você aponta um dedo, 3 dedos ficam olhando para você. Você aponta um, mas tem 3 dedos olhando para você. O que significa isso? Antes de eu querer encontrar o erro alheio, eu vou encontrar o que eu estou fazendo errado. Eu não vou abrir, mas lá em 1 de Pedro, capítulo 5, a Bíblia fala o dever das mulheres e também o dever dos homens, o dever dos cristãos, aqueles que andam com Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha sua casa sem palavras. Ela pleiteia pelo marido, ela pleiteia pelos filhos, ela clama, ela busca. Irmãos, eu vou dizer para você, se você já leu um tanto quanto a Bíblia fala que viver numa casa, eu vou falar com uma pessoa, a Bíblia fala no contexto uma mulher, mas pode ser um homem, pode ser um filho, pode ser uma criança, viver em uma casa onde tem uma pessoa rixosa. O que é uma pessoa rixosa? Que para tudo é aquele negócio, né, irmão? Para tudo é a ferro e fogo. Qualquer coisa a pessoa quer brigar. Qualquer coisa a pessoa ela não para pensar, ela não olha para dentro de si, ela não reconhece os seus erros e ao invés de colocar, vamos dizer assim, um ponto final, a gente acaba aumentando o fardo. Por isso Jesus ele fala com clareza, olha, se você quer aprender a viver em paz, sem ninguém ficar te julgando, pare de julgar os outros. Pare de falar, pastor, mas veja essa sociedade, veja esses políticos. Irmãos, vamos pensar o seguinte, um dia eu escutei uma pessoa falando, nem cristão é essa pessoa, ele falava assim, você veja, por exemplo, a sociedade que fala do político que é corrupto, mas quando sobra R$10 no caixa que a pessoa dá sem querer para ela leva os R$10 embora e fala, ganhei 10 pila do trouxa, ganhei 10 pila daquele que me deu 10 a mais ali, ganhei. Irmãos, entenda, a proporção de milhões para R$10 é muito diferente, mas dependendo da condição e o lugar que a pessoa está, ela faria a mesma coisa. Então não vale a pena para mim, nem para você, julgar a outrem, olhar para os outros com julgamento. Eu devo primeiramente olhar para mim mesmo. Por isso então, o Asaf nos dá uma informação importante. Quando eu estou com a visão correta, quando eu estou enxergando de maneira que eu consigo entender todo o contexto, que eu estou vendo tudo com clareza, aí eu posso tomar um partido, mas não posso julgar.
Não posso questionar. Por que ele faz isso? Por que ele é assim? Quantos casos de famílias que acabam, famílias, irmãos, que são totalmente destruídas, porque não há conversa, porque não há, como diz a própria palavra, que não há aquele equilíbrio, não tem aquele cuidado. Quem já falhou no casamento, quem já falhou com seus filhos, você sabe onde, quando e como foi. Mas normalmente quando falhamos, a gente quer aceitar? Isso é do ser humano, tá, irmão? A gente quer aceitar quando a gente está errado? Sim ou não? Ah, pastor, eu não gosto de estar errado. Ninguém gosta de errar. Mas Jesus está dizendo, se você quer medir as pessoas com um rigor, com uma dureza, você também vai passar por isso. Trocando agora, né, vamos trocar o sentido. Imagine dentro de uma casa que o marido não quer ser o marido. Eu estou falando no sentido, né, dos cuidados da casa. Diga comigo, misericórdia. Deu para entender. E hoje em dia o negócio está sério, gente. Se o cabeça não quer ser o cabeça, aí acaba tendo que a esposa tomar a frente, organizar as coisas, determinar o que será feito dentro de casa, organizar como que nós vamos trilhar. Está para se iniciar um novo ano, né? Pastor, esse ano foi difícil, esse ano que passou está complicado, mas se nós não sentarmos e organizar a nossa vida, as coisas vão continuar como estão. Então, quando um não toma a frente, o outro acaba se destacando. Se eu não quero ser pai, a minha esposa, perdão, ela vai ficar sobrecarregada, tendo que fazer o papel de pai, aliás, de mãe e pai também. Então, quando a gente olha com o olhar de julgamento, a gente acaba olhando lá para o que o Asaf falou, pensando, puxa vida, eu estou julgando que ela não faz, que ele não faz, que o fulano não faz, mas quando você começa a estar no seu lugar, quando você começa a compreender as coisas do jeito de Deus, você começa a perceber que o errado é quem? Eu começo a perceber que muitos dos erros, muitas das coisas que não estão fluindo como deveriam ser, segundo a palavra, é culpa das minhas atitudes erradas. É culpa da maneira que eu agi. Então, se eu errei, o que eu tenho que fazer? Segundo a palavra, errei, caí, pequei, o que eu faço? Arrepende-te e volta para o caminho. Eu errei, eu vacilei, eu não fui um bom pai. Eu posso te contar um testemunho? Posso contar para você? O meu pai, eu me lembro ali perto da minha idade, que eu tinha uns, ali 10 anos e pouquinho ali, ó, era nessa faixa etária, era criança. Eu lembro que tinha um campo de futebol perto da minha casa, e eu via vários amigos meus iam jogar bola, tinha escolinha de futebol, e eu falava, puxa vida, eu queria tanto poder estar jogando futebol junto com meu pai. Eu queria que meu pai fosse ali junto para me ver. Eu lembro que teve um episódio de um dia que ele foi me assistir no futebol, e eu lembro que eu jogava no gol, né? E diga-se de passar, eu jogava bem naquela época, né? Irmãos, quando eu vi que meu pai estava na tela ali torcendo, eu falei, agora eu vou fechar esse gol. Ninguém vai fazer gol nesse negócio aqui. Falei, pai, veja aqui o que eu estou fazendo, pai, olha só. Irmão, deu alguns minutos, eu olhei para o lado, ele já tinha ido para o boteco. Né? Eu falei, puxa, o pai abandonou de novo, né? E aquele sentimento cresceu ruim no coração. Era uma vida muito errada que vivíamos. E eu cheguei até o ponto de ter desejo de tirar a vida do meu pai. Eu não tinha desejo de vê-lo, eu tinha desejo que ele morresse. E isso eu já estava me tornando um homem, já estava ali casado, na verdade, iniciando a vida. E eu lembro que eu vim para a igreja, eu vim conhecer Jesus. E quando eu estive no lugar certo, quando eu aprendi que as coisas não são julgando que elas são resolvidas, aí eu falei, puxa vida, ser pai não é fácil mesmo não. Ser pai, ser marido não é fácil não, tem que levar a sério esse negócio aqui. Quando eu conheci Jesus, eu falei, Deus, eu quero reaver o tempo que foi perdido. Não tive infância com meu pai, não tive aquela alegria de estar com ele, mas aquilo marcou meu coração com ódio. Só que eu só olhava para as coisas ruins. E quando eu aceitei Jesus, eu trouxe meu pai para Jesus também. Irmãos, não tem uma vez que eu encontre meu pai, que eu não corro e dou um abração, mas aquele abraço, sabe, de estralar as costelas. Aquele abraço, e eu chego ali, eu tenho prazer de dar um beijo no rosto daquele velho barbudo.
E eu falo assim, meu irmão, porque não era assim antigamente. Mas a minha visão era, esse homem não presta, esse homem tem que morrer. O meu pai, eu pensava isso dele. Mas por que era assim? Porque eu olhava de uma maneira, eu julgava de uma forma errada. A minha mãe falava, não faça assim, filho, não tenha raiva do seu pai, porque se ele é seu pai, ele pode fazer muita coisa errada, mas é a escolha dele. E eu falava, não interessa tudo que ele fez. Quando a gente está olhando de maneira errada, com julgamento, você só quer que aquela pessoa se perca na vida. Você só quer que aquela pessoa passe dificuldade. Sabe aquela pessoa que fica torcendo contra? Tomara que essa pessoa se machuque, tomara que essa pessoa se perca na vida, tomara que morra. Irmãos, era esse tipo de pensamento. Se você for em Jeremias, o Senhor disse assim, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Aí ele diz assim, ó, pensamentos de guerra, pensamentos de tribulação. Amém, irmãos? Ô Jesus, não é amém não, é não amém. Os pensamentos de Deus é de paz. Os pensamentos de Deus a meu respeito, a vontade que Deus tem em meu favor, não é que eu fique com raiva e ódio de ninguém, Ele quer que eu viva em paz. Quando você aprende a ter paz no seu coração, quando você compreende que não é julgando que você vai crescer, aí você se torna maduro o suficiente para começar a olhar para a pessoa que peca e falar, puxa vida, ela tem um motivo dela e eu espero que ela se arrependa disso. Entenda, o que é errado, independente da posição, se você está vendo no lugar certo, se está com raiva, com ódio, com ira, ou se você está no lugar errado ou certo, independente do lugar que você esteja, a posição que você está em Cristo, o que é errado sempre vai ser errado. Então a maneira é, como que você está lutando para ganhar teu filho? Como que você está lutando para ganhar tua filha? Como você está lutando para ganhar teu pai, tua mãe, os seus irmãos? Como que você tem pleiteado para ganhar aquela pessoa que você ama? Você tem olhado com um olhar de julgamento para os erros dessa pessoa? Ou você tem olhado para ela com os olhos de Cristo? Olha, aprenda a não julgar, para que você não seja julgado também. Porque se existe uma coisa que derruba qualquer cristão, quem é de Jesus, diga amém. Qualquer cristão não terá forças para enfrentar quaisquer batalha que seja, se ela se sentir condenada. Você sabe que a condenação, o diabo ele tem prazer de condenar as pessoas. Porque na condenação, quando você se sente errado, você já deve ter passado por isso, creio eu. Você já deve ter passado, eu não vou orar não, porque eu sei que eu vou orar e vou voltar a fazer de novo. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou meio com raiva. E é naquele dia da dificuldade, que aquele ímpeto de problema que vem, é naquele momento que você tem que buscar Deus. É naquela hora que você está aflito. Eu agora não vou me recordar, Jesus, se eu não estou enganado, é o livro de Tiago que fala isso. Minha esposa está ouvindo aí, se ela puder ver para mim, por favor. Eu acho que é o Tiago que fala assim, ó, aquele que está aflito, ore. Alguém já leu isso na Bíblia? Você está aflito? Vai orar. Você está nervoso? Você está ansioso? Você está preocupado? Como que vai resolver? Meu casamento vai acabar? Minha família vai ser destruída? Não, não vai, em nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso, mas a maneira que você está, a posição que você se encontra, a maneira que você tem se portado diante do Evangelho, fará toda a diferença. Se você aprender com Cristo a não julgar, mas orar quando a coisa vier, você já deve ter passado aquele sentimento ruim, aquele sentimento que vem assim, puxa vida, sabe quando você olha para uma pessoa e você está vendo que vai acontecer de ruim? Já aconteceu com você? Faz o seguinte, enquanto eles procuram ali, vai comigo por favor, lá no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, Provérbios capítulo de número 16, o versículo é o 18, Provérbios 16, o versículo é o número 18. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos lá, versículo 18. A soberba faz o que com a pessoa, gente? Precede, ou seja, está preparando uma vinda ruína. Ruína é uma destruição total, achou? Achou? Já você coloca. Então assim, a ruína de uma pessoa, ela chegar a um casamento destruído,
a uma família, por exemplo, um pai e uma mãe, olhar para um filho que vive perdido na vida, você vai olhar e falar, puxa vida, eu não fui um bom pai. Eu não soube ser uma boa mãe. Já viu gente falar isso? Eu canso de ouvir isso aqui de pessoas que falam, pastor, eu acho que a culpa é minha, eu errei. Irmãos, nós temos que aprender o seguinte, nós ensinamos a palavra, mas quem vai fazer o discernimento do que é certo ou errado é a pessoa. Não tem como você fazer nada por ninguém. Agora você fala, mas pastor, por que é soberba? Entenda, quando você fala de Jesus, quando você leva a palavra para alguém que você ama, e esse alguém não dá atenção, esse alguém não dá valia para aquilo que você fala, essa pessoa ela tem uma soberba, ela acha que a vida que ela leva é o jeito certo. Ela acha que está correta, porque da maneira que ela julga da forma errada, porque ela está ocupando o lugar errado. Ela não está no lugar estabelecido por Deus. E eu não digo de um lugar físico, preste atenção que não é um ambiente físico, mas sim espiritual. Se eu não tenho orado, se eu tenho ficado distante, se eu tenho sido uma pessoa muito fria, amados, desculpa o que eu vou lhe falar. Eu tenho passado alguns dias, e peço que você compreenda num sentido bom da coisa, não ruim. Eu tenho tirado tempos para estudar, o pastor está fazendo aí a chamada faculdade, diga graças a Deus. Eu digo graças a Deus, né? Porque depois de tantos anos voltando a estudar, sempre com bastante atividades, sempre bastante trabalho para a obra, pregando na programação também aqui da cidade, falando de Jesus na televisão, sempre fazendo cultos, pregando o evangelho, ali atividade, família, cuidando de muitas coisas. Irmão, se você deixar as atividades da tua vida tomarem conta da sua vida com Deus, você se torna uma pessoa fria e o teu pré-julgamento é sempre contrário. O pré-julgamento sempre fica contrário. Eu falei, Jesus, eu não posso ficar assim, Jesus. Eu preciso sim estudar, aprender, crescer, mas eu não posso me esfriar no que diz respeito a estar na posição que o Senhor me colocou. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Eu sou sacerdote na minha casa. Amém, Jesus? Eu posso crescer, eu posso estudar, eu posso trabalhar bastante, eu posso me dedicar, fazer hora extra, mas eu tenho que ocupar a minha posição. Se é uma mãe, eu tenho que ser mamãe, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar próximo, tenho que dar o amor necessário. Se é esposa, tenho que dar o carinho para o marido. Amém, irmãs? Fiquei preocupado. Amém, irmãs? Né? Se é o marido, dá atenção para os filhos, né? Se é o marido, dá atenção para a esposa, se é o pai, dá atenção para os seus filhos naquele momento certo, mas nunca pode faltar, eu tenho que aprender a ocupar os lugares certos, nos momentos certos. Então veja que o que acontece, tem muita gente que é soberba por não reconhecer que precisa mudar. Não é somente a pessoa que diz que ela se acha melhor que as outras, que tem pessoa que faz o quê, irmão? Quem já viu esse negocinho aqui, ó? E o nariz do pastor é meio grande, né? Então é fácil de ver, né? Empina o nariz e acha que é melhor que todo mundo. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Porque eu não vou assim. Irmãos, se você colocar a ponta da letra da palavra de Deus, você vai ver que a pessoa que ela tem essa soberba, que não é nem o que nós estamos comentando, mas a soberba, aquela pessoa altiva, que ela acha que ela consegue tudo sozinha, sem ninguém, que ela não precisa de nada. Eu sempre falo isso aqui, você vai dar risada que eu vou falar. Tem gente que fala, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém nessa vida, eu sou autossuficiente. Quando você vai no mercado, você vai pegar um pacote de arroz, se não tivesse alguém plantado aquele arroz, se não tivesse alguém colhido aquele arroz, se não tivesse alguém beneficiado aquele arroz, se alguém não tivesse embalado aquele arroz, se alguém não tivesse colocado naquela prateleira, se alguém não tivesse passado no caixa para você, você não tinha arroz, a não ser que você plante arroz na tua casa. Nós sempre precisamos das pessoas. Eu prefiro ficar isolado. É soberba, é coração duro. Aí eu vou voltar para o contexto de hoje. Aí ele diz, versículo ainda de número 18. A soberba vai trazer o quê, irmão? O que vai trazer? A ruína. E a altivez do espírito precede a queda. A pessoa, ela vai cair, vai chegar uma hora que ela vai parar e vai perceber o que o Salomão percebeu. Essas palavras aqui são de um homem conhecido como o homem mais sábio na Bíblia, Salomão.
Ele prescreveu, ele descreveu pelo Espírito Santo essas palavras. Aí ele chega no livro de Eclesiastes, ele fala assim, ó, no fim tudo é vaidade. O que é vaidade? Você querer tudo para quê? Tudo para quem, irmãos? O marido quer sempre estar certo, a esposa quer sempre estar certa, os filhos querem sempre estar certos, e na verdade, nem sempre eu estou certo. Quem reconhece isso também? A gente tem que reconhecer, nem sempre eu estou certo. Eu posso estar agindo de uma maneira que eu acho certa, mas se eu não estiver de acordo com a palavra, a coisa não está sendo certa. Eu não estou agindo, eu não estou tomando a decisão correta. Por isso vai ter pessoas que você vai pregar para ela, ela não vai querer ouvir. Ela não vai querer dar atenção, porque essa pessoa tem uma soberba. Mesmo, como não pense a soberba somente pelo que se diz respeito ao âmbito financeiro, mas a soberba de não aceitar que precisa melhorar, de não aceitar que precisa de ajuda, de não aceitar que precisa de Deus. Você já percebeu que tem gente que fala assim para você, ó, estou precisando de ir para uma igreja, está muito difícil as coisas. Quem já ouviu gente fazer isso? Mas não vai. Ela sabe aquela pessoa que está ali firme, ela é irredutível, ela sabe que precisa, ela sabe que precisa baixar a cabeça, mas ela não quer. Então, olhando nesse sentido, você vai perceber, julgar essa pessoa vai te acrescentar alguma coisa? Porque se Jesus falando com ela, ela não dá atenção, quem dirá você? Por isso nós temos que aprender. Achou lá para mim? Põe na tela para mim, por favor. Qual que é o capítulo? Fala alto. Tiago 5,13, eu estou bom de Bíblia, hein? Tiago 5,13, olha lá o que diz lá, vamos lá junto com o pastor? Tiago, capítulo 5, Hebreus, Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos junto com o pastor? Vamos lá. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Se tem gente contente, façamos o quê? Vamos louvar a Deus, diga amém? Se está vivendo na paz, está na bênção de Deus, vamos cantar. Mas se você está aflito, Deus, eu tenho visto que o meu filho indo nesse caminho, ele vai se perder. Eu estou vendo que o meu casamento, no pé que tem andado, do jeito que está indo, daqui a pouco vai um para um lado e o outro para o outro. Se nós continuarmos nesse julgamento, se nós continuarmos nessas farpas um com o outro, a coisa não vai funcionar. Por isso, irmãos, se está aflito, se está vendo que a coisa não está indo para frente, se está percebendo que as coisas não estão andando do modo de Deus, você precisa fazer o quê, irmão? Orar. Eu tenho que orar a Deus. E vamos falar a verdade, irmãos, tem momentos que a gente vai orar, nem as palavras elas vêm aos lábios. Pastor, eu não sei nem o que falar para Deus, porque é tanto problema, eu prefiro até esquecer. Irmãos, ou você senta e chora, ou você levanta e ora. É duas opções. Você vai sentar e chorar. Pergunto, sentar e chorar resolve o problema? Agora levantar e orar resolve. E eu posso provar para você. Lucas 18, abre lá comigo, estou terminando já. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O versículo é 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. O dia que você desfalece é a hora que o diabo coloca você na posição errada. Lembra o que o Asaf falou? Lembra do Asaf? Ele disse, o dia que eu estiver na posição certa, no lugar certo que Deus me quer, da maneira, enxergando, com o meu julgamento certo, aí eu vou saber o que fazer. Então, se eu não estou fazendo o que deveria fazer, se eu não estou na posição certa, o diabo vai me colocar no lugar errado. O diabo vai me fazer agir de forma errada. Entenda, o diabo ele não obriga, mas ele te induz. A ira, a raiva. Existem dois conceitos. Se você for em Gálatas, eu não vou abrir, mas a Bíblia fala que os frutos da carne é a ira, mas o fruto do Espírito é paz. São duas oposições. Ou eu aprendo a ter paz no meio da guerra e venço essa batalha em oração, ou eu vou ficar irado, além de não resolver os problemas dos outros, não resolvo o meu e também estarei vivendo numa vida de erro.
Por isso, gente, que eu tenho que parar e fazer uma análise. Que tipo de cristão que eu estou sendo hoje? Que tipo de cristã? Como que eu tenho sido com Deus? Eu sou uma pessoa movida pela emoção? Eu sou uma pessoa movida pelas coisas que estão acontecendo? Ou eu sou uma pessoa que não sou movido pelos acontecimentos, mas sou movido pela fé, pela palavra? Uma pessoa que não vive a palavra, ela não vive com Deus. Pastor, como que o senhor pode ter certeza disso? Quem veio domingo aqui deve ter lembrado, vai se lembrar. O que é salvação? O que é a salvação? Jesus disse que a salvação é crer em Deus. Como que eu faço para crer em Deus? Crendo na sua palavra. E se eu creio na palavra, Jesus disse que ele era o verbo desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. A palavra é o que me dá base para vencer qualquer problema. Você vai se lembrar, por exemplo, aquela mãe que tinha o seu filho dentro de casa morto. Você lembra desse caso? Jesus, eu sempre conto essa passagem bíblica e lembro quando o profeta foi colocado à prova. Ô profeta, meu filho morreu. Essa mulher passou peregrinando por tantos problemas. Todas as pessoas que ela encontrava, ela falava o quê? Tudo vai dar certo, tudo vai bem, tudo tem que dar certo. Mas por que ela tinha essa convicção? Porque ela não olhava para as emoções. Irmãos, imagine uma pessoa perdendo uma pessoa que ama, um filho. Vendo o filho no braço morto. O filho morto. E essa mulher, ela se levanta e ela vai até o profeta. Profeta, o meu filho, o senhor me deu ele e eu não aceito ele desse jeito. Pergunto, essa mulher estava no lugar certo? Ela estava madura o suficiente para enfrentar aquele problema? Ou seja, se você passa a sua vida com Deus, na igreja, como uma pessoa religiosa, e não cresce com Deus, quando a prova maior vier, você não vai estar preparado para enfrentar. Porque, irmãos, imagine essa mulher, ela passava, eu não vou poder ter o tempo aqui para contar tudo para você, mas você se lembra que a história da vida dela na Bíblia começa, quando o profeta passava na porta da casa dela, todo dia o pastor passava ali, todo dia, aí ela chama a mulher dele, a mulher chama o marido dela, ô marido, esse homem que passa aqui é santo. Só do passar desse homem ali, ela fala, esse homem aqui é santo, e nós temos que chamar ele para tomar café aqui em casa. Porque, coitado, ele passa aqui, é difícil a vida dele, temos que ajudar. Aí ela faz o quê, irmão? Ela não toma uma decisão de imediato, ela chama o marido. Você veja, irmão, quando a gente está no lugar certo, a gente pensa antes de agir, a gente pensa antes de falar. Tem casos, eu já tive casos, infelizmente, triste contar isso para você. Eu já passei por uma igreja, eu lembro como se fosse hoje. A irmã falou, pastor, a minha filha não sai da igreja mais. E eu falei, glória a Deus, fala amém. E ela falou assim, pastor, o senhor está roubando a minha filha da minha casa? Eu falei, olha, irmã, eu não estou mandando ela, não estou obrigando ela a ficar aqui. Ela fica com os jovens, ela está aprendendo, está crescendo. E ela falou, pastor, eu não quero saber. Ela vai vir para cá uma vez por semana e olha lá, quando eu vier. Eu falei, tá, irmã, a filha é sua, ela vem à igreja porque ela está crescendo, está aprendendo, gosta de estar com os jovens aqui, então a senhora vai fazer uma loucura. Deixe ela aprender, deixe ela crescer. Aí eu me lembro que ela falou, pastor, vai ser assim, pronto. Passou ali, irmão, foi poucos meses, pouquíssimos meses. Essa menina que vivia dentro da igreja, ela inventou algumas mentiras, algumas coisas em casa, fez um balaio de gato, irmão, que até a polícia deu. Coisa séria, não vou falar porque é coisa pesada. Deu até polícia. Passado um pouco mais de tempo, essa jovem não apareceu mais na igreja. Aí depois quem veio falar com o pastor? Quem que você acha? Pastor, a minha filha. Ela não quis entender, ela julgou da maneira dela. Ela não percebeu que ali havia uma ação de Deus. Então nós temos que tomar um cuidado para não agir de uma maneira que vai impedir o que é correto segundo o que Deus quer, não o que você quer. Então, se eu olhar nesse sentido, pastor, mas ele vai para beber pinga, ele vai para o lugar errado, ele faz o que não presta. Deus, eu sei que ele está no lugar errado,
Mas eu sei que um dia o Senhor vai colocar ele dentro da tua casa. Um dia ele vai se arrepender, ele vai sair desse caminho. Agora, toda vez que ele chega, porque você é um traste, porque você não me obedece. Ou no caso do filho, porque você não é meu filho. Eu não coloquei filho para fazer assim, para ser assado daquele jeito. Irmão, sabe quando a gente vai ganhar essas pessoas para Jesus? Nunca. Porque quando Jesus disse, não julgue, porque daqui a pouco você mesmo... Irmãos, se tem uma coisa horrível, é ruim ser julgado. Você já foi julgado por alguém? Alguém já te sentenciou? É horrível ser julgado. Mas a pior coisa que existe é você saber que você está errado e a tua consciência te julgar. Pastor, meus filhos são assim porque eu fiz errado. Te contei o testemunho do meu pai, eu sempre tenho o prazer de falar isso. Porque hoje, meu irmão, eu tenho o prazer de pegar aquele velhinho, abraçar ele, dar um beijo nele, falar, eu te amo, pai. Ele me liga, às vezes até eu fico emocionado quando falo disso. Porque ele liga e fala, meu pastor, como é que você está? Como é que estão as crianças? Em outro tempo, ele nem sabia que tinha filho. Jesus muda vidas, irmão. Se eu continuasse com a raiva que eu tinha no meu coração, talvez eu tinha até matado meu pai. Mas quando eu conheci Jesus, Ele me colocou no lugar certo. É assim que funciona, não julgue. Mas ele não presta, pastor, ele não vale nada. Esse fulano não quer nada com Deus, não leva as coisas a sério, ele não quer estudar, ele não quer ir para a escola, ele não quer isso, ele não quer ir para a igreja. Jesus, eu estou fazendo o que o Senhor fala, eu não estou julgando. Quem ganha a alma é Jesus, irmão. Nós só temos que aprender com Lucas aqui, né? O que Jesus disse? Aprenda a orar e nunca desanimar. Pastor, não está acontecendo. Diga, vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, mas está difícil. Pastor, eu estou tentando, mas eu estou vendo as coisas caminharem para um lugar errado. O que tem que fazer? Está aflito? Está angustiado? Está com ansiedade? Vai fazer o quê? Na hora da ira você fica bravo, você quer xingar, chutar o cachorro, o papagaio, todo mundo. Não, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar, porque na hora que vem aquela aflição, aquela hora é a hora de você mostrar o cristão que você é, o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, diga graças a Deus. E sabe quem vai te dar vitória? É Deus. Você ora, você se coloca na posição, por isso eu falei, qual é a posição que você se encontra hoje? Você está começando agora, você já está no meio do caminho, você já tem se tornado uma pessoa madura e compreende o que Deus vai fazer. Pastor, está demorando, pode demorar o tempo que for, o que ele disse na Bíblia é, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não... mas está demorando, demora, irmão, a Bíblia fala que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Irmãos, não vai passar nada nesse mundo. A palavra de Deus, meu irmão, não vai passar batida. A palavra vai se cumprir. Tu e tua casa servirá a Deus, mas sirva você a Cristo. Pastor, eu fico preocupado com as casas e famílias onde tudo está indo bem e as pessoas começam a abandonar a Deus. Se você procurar um pouquinho mais... Você lembra aquele pai que Jesus contou uma parábola assim? O pai tinha 2 filhos, e este tinha uma vinha, e ele chama os seus filhos, ele chama o filho mais velho, mais novo, e fala, filho, hoje você vai para a minha vinha trabalhar. E o filho fala o quê? Não vou, pai, não quero e pronto, acabou. Aí ele pega e chama, aliás, é o contrário, né? Primeiro é o primeiro que fala que vai. Aí ele fala assim com o primeiro filho, filho, vamos comigo na vinha? Sim, pai, daqui a pouco eu estou lá. Aí a conclusão, né? Você lembra da parábola? O que disse que ia, não foi. E aquele que falou que não ia, se arrependeu e foi. Ou seja, não julgue segundo o que você acha. Se está tudo bem, irmão, clame a Deus para que as coisas continuem bem, mas clame. Pastor, está tudo em paz, graças a Deus já ganhei muita coisa com Jesus, graças a Deus eu sou resolvido na vida. Que bom que você é resolvido, mas sem a Deus, quem disse lá em Gálatas foi o Paulo, sem santidade ninguém verá Deus. Pode ser pobre, o mais paupérrimo, pode ser o mais rico, pode ser o mais desprezado, o mais julgado, se ele se arrepender, se ele aceitar Jesus, se ele voltar atrás dos caminhos errados, ele alcança a salvação, e aqueles que se achavam melhores ficarão para trás.
Por isso Jesus disse, não julgue teu marido, não julgue tua esposa, não julgue teu pastor, não julgue tua irmã, não julgue a igreja, não julgue as pessoas. Não, mas aqueles políticos... Irmão, ele errou, que ele se arrependa do erro que ele fez, porque eu vou para o céu. Quem vai para o céu, diga amém. Aí você chega no céu e fala, nossa, você está aqui? Pois é, me arrependi. Irmãos, coloque o seu coração, essa palavra, esteja no lugar certo. Olhe com os olhos de Cristo. Jesus não olha para ninguém como errante. Ele olha para alguém que também quer mudar, que quer ser diferente. Eu prometo que eu termino nesse versículo. Salmos 18. Quem entendeu o recado de hoje, diga graças a Deus. Você entendeu? Salmo 18, o versículo 27. Você pode ler bem alto comigo para a gente fazer numa leitura responsiva? Porque tu livrarás o povo que está e abaterás os olhos. Irmão, aquele que se acha melhor vai ser abatido por Deus. Mas o que clamar na sua aflição, Deus vai livrar. Tá difícil? Eu acredito, tem até um louvor, né? Tá difícil, mas não reclama não. Deus tem a solução. Se preocupa não, meu irmão. É tempo de confiarmos. Se você está no lugar certo, da oração, buscando, clamando, fique tranquilo, vai chegar a resposta de Deus para a sua vida. Quem compreendeu, diga amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte, bem bonito, em nome de Jesus. Os amigos de casa, continuem na programação com a bênção de Deus. Tchau.